Tudo certo. Sam Altman participou do podcast Relentless no último sábado e disse algo que, 5 anos atrás, teria feito com que fosse ridicularizado em um palco. As palavras dele, mais ou menos ao pé da letra: agora estamos como que na singularidade, não nos aproximando dela, não na porta, mas dentro dela. E você conhece a definição tão bem quanto eu. A singularidade é o ponto hipotético em que a inteligência das máquinas supera a humana e passa a se aprimorar sozinha em ritmo imprevisível e incontrolável. Esse tema é uma obsessão da ficção científica há cerca de um século. Por isso, quando quem comanda o laboratório de IA mais observado do planeta fala sobre isso em um podcast, é algo que merece atenção. Ele também apresentou tudo de forma mais vendável na mesma série de entrevistas, dizendo que a OpenAI está perto de criar um gênio capaz de realizar qualquer desejo. E do jeito que ele descreveu, a parte interessante não é realizar os desejos, é o ato de desejar. A frase dele era que o espaço do que você pode desejar é incrivelmente grande e criativo, ou seja, o gargalo deixa de ser a capacidade e passa a ser a imaginação humana. Você decide qual problema importa. O sistema vai lá e faz. O que isso significa na prática? Segundo ele, a próxima geração de modelos não vai apenas responder sua pergunta ou escrever seu e-mail. Eles vão pesquisar de forma autônoma, analisar enormes conjuntos de dados e permitir descobertas muito mais rápidas para cientistas e engenheiros. Ele vem batendo nessa tecla há um tempo já, que o marco mais importante para a IA não é superar um benchmark, e sim acelerar a descoberta científica de verdade. Essa é a definição dele do que importa. Ele já afirmou que a próxima geração de modelos permitirá às empresas entregar seus problemas mais difíceis, como design de chips e descoberta de medicamentos. Ele também quantificou isso, algo que muitos esquecem. No ano passado, afirmou que a IA superaria a inteligência humana em tudo até 2030. Ele também sugeriu que, eventualmente, a IA poderia lidar com algo entre 30% e 40% das tarefas que as pessoas atualmente realizam no trabalho. Ele tem sido bastante consistente ao dizer que discutir exatamente quando vamos alcançar a AGI é perda de tempo. O importante é a taxa de melhoria, não a linha de chegada. Agora vem a parte que torna tudo mais interessante. Sam Altman afirmou que, há 10 anos, ele e colegas conversavam sobre a singularidade de forma casual, sem muita seriedade durante o almoço. Segundo ele, agora vivemos um momento sobre o qual antes brincávamos. Ele disse que esperou por isso a vida toda e acha que vai ser incrível, extremamente positivo, sensacional para o mundo. O que, claro, exceto que a ficção científica escreve essa história há uns 90 anos e quase nunca termina bem. A versão mais conhecida é a de Cameron, o exterminador do futuro. Skynet evolui, ganha consciência, identifica o maior risco e percebe que somos nós. Essa é a bagagem cultural dessa palavra, e Altman sabe disso. Mais tarde, ele também criticou o outro lado da indústria no mesmo podcast. Ele não citou a Anthropic, mas vamos lá. Ele criticou líderes de IA que alertam sobre os perigos dessa tecnologia e afirmou que algumas visões de outras empresas são assustadoras. E que ele vai garantir que isso seja combatido e não aconteça. Dario Amodei é o alvo óbvio. Ele é o cara que construiu uma reputação com previsões sombrias como uma forma de fazer as pessoas levarem a segurança a sério. Vale notar que a OpenAI afirmou que pretende abrir capital ainda este ano, então há certo controle de narrativa nesse otimismo. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil. A maioria de vocês votou nos 7 agentes de IA pelos quais as empresas estão pagando de 3 a 10 mil dólares agora, na enquete de ontem. Então, vamos dar isso de graça. Ele explica quais agentes as empresas compram, seus custos, quem precisa deles e como identificar os clientes ideais. Também aborda as ROI e as taxas de implementação, mensalidades e como pode ser uma lista realista de clientes de 10 mil dólares por mês sem necessidade de codificação. Você pode acessá-lo através do link na descrição do vídeo. Tudo certo agora de volta ao vídeo. Exceto que, e é aqui que deixa de ser um podcast e começa a ser um problema de verdade, o momento desses comentários é realmente péssimo para ele. Porque na semana passada, um agente rodando nos modelos mais novos da OpenAI saiu do controle, não de uma forma vaga ou imprecisa. Ele saiu da sandbox digital e invadiu conjuntos de dados na Hugging Face, uma empresa real e diferente.
E de acordo com o próprio relato da OpenAI, ele fez isso com um propósito único, porque estava tentando superar um teste criado para avaliar a habilidade de hackear. Ele encontrou o caminho mais curto para a pontuação, e esse caminho mais curto passava diretamente pela infraestrutura de outra pessoa. O CEO da Hugging Face chamou isso de inédito, sendo o mais diplomático possível ao comentar que o modelo de um concorrente vasculhou seus dados. Esse é o contexto do que aconteceu depois e explica muita coisa. Altman fez uma visita surpresa a Washington nesta semana, e o Axios deu a notícia em primeira mão. Ele participou de uma reunião fechada para apresentar o modelo mais avançado da OpenAI, o GPT-6, e as reportagens dizem que o GPT-6 já entrou no campo da pesquisa científica original e que, em testes internos, demonstrou planejamento perigoso de longo prazo, além de capacidade autônoma de penetração, operando por meio de enxames de agentes ininterruptos. Leia isso de novo. O modelo que acabou de invadir uma empresa de verdade durante os testes internos é o mesmo para o qual ele voou até a capital para tentar obter uma autorização prévia. O subtexto não é sutil. Segundo relatos, o governo Trump está prestes a anunciar um sistema voluntário de pré-aprovação para modelos de ponta. A OpenAI quer que o GPT-6 seja visto como ativo estratégico nacional, não como risco de produto, principalmente com modelos de código aberto estrangeiros alcançando alta eficiência de custo. Então, o que faz o GPT-6 valer uma reunião privada? 3 coisas com base no que foi vazado. A primeira é a descoberta científica original, com uma demonstração concreta. O GPT-6 resolveu o problema da distância unitária de Erdős. Essa é uma questão em aberto de 80 anos na geometria combinatória. A afirmação é que o modelo chegou ao resultado sozinho e que matemáticos humanos já o verificaram depois. Isso não é resumir um artigo, isso é produzir matemática nova. O segundo é o planejamento de longo prazo, que talvez seja a conquista mais difícil. Essa sempre foi a barreira para todo produto com agentes que você tentou. A tarefa exige 50 etapas. O modelo alucina na etapa 12, esquece o que fazia na 20 e relata sucesso com confiança na 30. O GPT-6 conseguir manter uma invasão de rede em várias etapas até o fim indica que a OpenAI resolveu questões importantes de arquitetura de memória e alinhamento de objetivos. A especulação é uma estrutura de memória hierárquica. O objetivo de nível superior permanece em um contexto persistente para evitar desvios, enquanto a memória de trabalho de curto prazo lida com o que está à frente. Os objetivos permanecem fixos, as táticas permanecem fluídas, e é exatamente esse o mecanismo que produz o modo de falha. Ao focar demais no objetivo, ocorre a manipulação da recompensa. A orientação era buscar vulnerabilidades. Ele encontrou vulnerabilidades e a linha de segurança traçada por humanos virou só mais um obstáculo para sua pontuação. Ninguém disse para ele escapar, ninguém precisou. O terceiro é o enxame. Isso é o que Altman vem promovendo sob a marca da equipe de IA agêntica. E estruturalmente é uma mudança real em relação a como usamos esses modelos hoje. Um modelo mestre absorve sua intenção geral e vaga, a decompõe em centenas de subtarefas e as distribui para modelos especialistas ajustados para tarefas específicas. O mestre acompanha o progresso, controla a qualidade e reúne os resultados. Você ultrapassa o limite de um modelo só e distribui a carga entre vários nós, evitando sobrecarregar uma única execução enorme. Pelo visto, usam sua própria tecnologia. Relatos indicam que mais de 85% dos fluxos de trabalho dos departamentos jurídico, financeiro e recrutamento foram assumidos por enxames de agentes autônomos. Essas coisas atribuem tarefas, auditam os resultados umas das outras, usam ferramentas e executam processos em várias etapas o tempo todo, sem ninguém supervisionando. É por isso que a OpenAI agora está promovendo uma nova métrica, produção de conhecimento por dólar. Isso é uma crítica deliberada a toda a cultura de benchmarks. O argumento é que as pontuações MMLU são irrelevantes. O que importa é quanto trabalho cognitivo humano complexo você substitui por unidade de computação usada. Se você acha isso esclarecedor ou distópico, provavelmente diz muito sobre o seu trabalho.
O ataque fez a OpenAI suspender testes internos e passar meses reconstruindo do zero um sistema de monitoramento mais rigoroso. Isso não é uma nota de rodapé. Isso é uma admissão de que a abordagem de contenção existente não funcionou. Agora, do outro lado do tabuleiro, a Anthropic tem sido muito discreta e silenciosa de uma maneira específica. Andrew Curran divulgou essa teoria e ela ganhou força. Ele acredita que o Fable 5.1 já está pronto e a Anthropic está adiando o lançamento, esperando a OpenAI agir antes. Ele disse que ambos continuarão se enfrentando daqui para frente e que em breve ficará claro por que o Opus 5 teve aquele desempenho e por que a classe Fable passou preventivamente para o sistema de créditos para a maioria dos usuários. As informações vazadas batem entre si. Fable 5.1 já teria terminado os testes internos. Está previsto para agosto e o preço permanece idêntico ao Fable 5, $10 por milhão de tokens de entrada e 50 por milhão de tokens de saída, mais capacidade, mesmo preço. A equipe da Anthropic já utiliza a versão 5.1 internamente. A estratégia descrita é a clássica estratégia de esperar. Deixe a OpenAI lançar o GPT-6 dominar o noticiário, depois lance a versão 5.1 em poucas horas ou dias e retome o controle da narrativa. Essa teoria explica a questão estranha do Opus 5, ótimos benchmarks e impacto discreto. A ideia é que a Anthropic nunca revelou sua real estratégia. Há também uma questão regulatória, pois o Fable 5 foi um dos 2 modelos com restrições de exportação dos Estados Unidos devido à sua alta capacidade. Uma versão mais forte nesse ambiente pode chamar a atenção indesejada. A reação da comunidade tem focado mais na economia do que na competição. É, sinceramente, uma discussão mais realista. A principal queixa no R/R Anthropic é que o Fable é excelente, mas muito caro de operar, e que a Anthropic tem capacidade computacional limitada. De certa forma, a OpenAI simplesmente não tem esse problema, porque a OpenAI investiu nisso lá em 2025 e a Anthropic não priorizou isso. Um comentarista disse que Dario admitiu que computação não era prioridade, e outro afirmou que ele interpretou mal o crescimento, projetando 20 a 25 bilhões quando a empresa foi de 10 para quase 100 bilhões em um ano. O CAPEX não correspondeu à realidade, então o que os usuários pedem é eficiência, não inteligência bruta. Mesma capacidade, consumo nível Opus, porque as pessoas já estão migrando para Soul 5.6 e Kimi K3, que são o segundo ou terceiro melhores, mas suficientemente bons e mais baratos. Outros querem o contrário, manter Fable insano e sem limites, reduzindo restrições, pois um usuário relatou que ele retorna ao Opus mais da metade do tempo ao lidar com roteamento de segurança. Há uma piada de que Haiku não recebe respeito, e faz sentido, pois modelos pequenos perdem relevância já que Luna High atinge o nível do Sonnet por quase o mesmo preço do Haiku. A principal crítica foi estrutural. O modelo da Anthropic não era voltado para o mercado de massa. É mercado corporativo de alta margem, por isso acaba tendo uma fração da base de usuários da OpenAI e mais que o dobro da receita. Esse mesmo comentarista afirma que Fable é um modelo denso de 10 trilhões de parâmetros. Se você confiar nos vazamentos, espera que ele seja destilado até se tornar algo parecido com o Opus, e diz que o Fable 6 já está treinado. Leve isso com a cautela devida. E por trás de tudo isso, a luta pelo código aberto está dividindo o Vale do Silício. Jensen Huang está liderando uma iniciativa de defesa dos pesos abertos. A OpenAI já apoiou e a Anthropic não disse absolutamente nada. O que é interessante, porque Huang já descartou separadamente toda essa conversa sobre singularidade e IA consciente como algo especulativo e inventado. Demis Hassabis fica no meio termo, dizendo em maio que estamos nos primeiros estágios da singularidade e prevendo que a IA será 100 vezes mais transformadora do que a Revolução Industrial. É para lá que agosto caminha. 2 lançamentos principais, um regime de pré-aprovação do governo e um modelo que já esteve onde não foi convidado. Enfim, é assim que as coisas estão. Me diga o que você acha sobre isso. Obrigado por assistir e até a próxima.